Um profeta cujas palavras tinham o poder de alterar o destino das nações. Um rei que tremia no trono, desesperado para deter um povo que nenhum exército conseguia derrotar. E no meio de tudo, uma jumenta, sim, uma jumenta que viu mais do céu do que o próprio profeta que a montava. Esta é uma das histórias mais intrigantes e perturbadoras de toda a Escritura, onde Deus subverte o mundo para expor a ambição, o orgulho e o poder inabalável de sua bênção. Um homem famoso por sua visão espiritual será acometido pela cegueira diante do mesmo anjo que estava diante dele. Um animal humilde feito para carregar pesos falará com uma sabedoria mais profunda do que a língua do profeta. Vamos desvendar por que Deus disse tanto não quanto sim para o mesmo pedido. Seremos testemunhas do momento em que a voz de uma jumenta atravessa o orgulho de um profeta. E ouviremos uma profecia que se estende por séculos e aponta diretamente para uma estrela sobre Belém e para um cetro destinado a governar as nações. Pois esta é a história de Balaão e a nossa. Quantas vezes perseguimos uma oportunidade enquanto perdemos de vista o aviso de Deus? Com que facilidade falamos de obediência enquanto secretamente esperamos permissão para seguir nossos próprios desejos? Se até uma jumenta pôde ver o que um profeta não viu, o que poderíamos estar perdendo quando nossos corações estão divididos? Você está prestes a ver porque nenhuma força na terra pode reverter a bênção que Deus pronunciou. Nenhum número de altares podia alterar a palavra do Senhor. Ainda assim, os mensageiros cavalgaram, levando consigo o temor do rei, envolto em promessas de tesouro. Em breve, Balaão ouviria o chamado e a jornada em direção a Moabe teria início. Longe dos palácios de Moabe, numa terra mais serena, sombreada por árvores e riachos, residia Balaão. Sua habitação era modesta, mas seu nome era conhecido em cortes e reinos. Ele carregava uma reputação que poucos homens podiam reivindicar. O que ele dizia se cumpria. Os reis o temiam, os príncipes o oravam e as nações sussurravam sobre suas bênçãos e maldições. Para Balaão, as palavras eram armas que moldavam o destino dos homens. Foi a esse homem que finalmente chegaram os mensageiros de Balac. O pó se agarrava às suas túnicas enquanto desmontavam, carregando o peso do temor de seu rei. Com cortesia ensaiada, inclinaram-se diante do profeta e expuseram o pedido desesperado. Um povo havia saído do Egito, cobrindo a superfície da terra e se estabelecendo diante deles. Vem agora, amaldiçoa-os por mim, pois são demasiado poderosos. Talvez então possamos vencê-los e expulsá-los, nosso rei te recompensará ricamente com prata, ouro e honra. Os olhos de Balaão se detiveram nos rostos deles. A oferta era tentadora, a ideia de tesouro, reconhecimento e influência maior se insinuava em sua imaginação, mas ele sabia o suficiente para hesitar. Diferente dos videntes de outras nações, Balaão tivera encontros com o Deus do céu. Aquele cuja voz trovejava com autoridade. Por mais que seu coração desejasse, não podia agir sem consultar o Senhor. Naquela noite, na quietude de seu aposento, Balaão orou: Senhor, vieram homens com uma oferta. Pedem que eu amaldiçoe um povo que marcha pela terra. O que devo fazer? A resposta veio rápida, sem ambiguidade, sem espaço para compromisso. Em Números, capítulo 22, versículo 12, Deus declarou: Não irás com eles, não amaldiçoarás esse povo, porque é bendito. Não se podiam pronunciar palavras mais claras. Israel era intocável por causa de seu Deus. Nenhuma maldição, nenhum profeta, nenhum poder estrangeiro podia quebrar o que ele havia estabelecido. Na manhã seguinte, Balaão se apresentou diante dos mensageiros com um tom comedido: Regressem à sua terra, pois o Senhor se recusou a deixar-me ir com vocês. A princípio, parecia uma resposta justa, mas observe o matiz. Balaão não disse: Israel é bendito e não pode ser amaldiçoado. Não declarou: seria ruim opor-se ao Altíssimo. Em vez disso, apresentou apenas como uma negativa de Deus. A porta ficou entreaberta. Os mensageiros retornaram a Moabe com o rosto carregado de decepção.
Quando contaram a Balaque a recusa de Balaão, a ira do rei se inflamou. Ele resiste porque a oferta não é suficientemente atraente, murmurou Balaque. Enviaremos homens mais importantes com promessas maiores. Ele não me rejeitará novamente. Assim, o cenário ficou preparado. Um profeta dividido havia falado a verdade de Deus, mas sem convicção. Um rei temeroso estava pronto para tentar novamente, e o céu observava, preparado para expor as intenções do coração. Balaque não aceitava a derrota. Quando seus primeiros mensageiros retornaram com as mãos vazias, a frustração do rei ardia. Talvez Balaão resista porque a oferta foi muito modesta, raciocinou. Então, aumentaria a aposta. E assim, reuniu príncipes de patente ainda mais elevada, homens vestidos com roupas suntuosas, portando promessas mais pesadas que antes. Com eles viajava a desesperança do rei, envolta em ouro e honra. Mais uma vez, atravessaram vales e rios, chegando à casa de Balaão. Desta vez, suas palavras traziam urgência e lisonjas. Grande profeta, nosso rei te súplica, não o recuses. Se vieres, ele te dará grande honra. O que disseres, ele fará. Riqueza, influência, posição, tudo será teu. Apenas amaldiçoa esse povo por nós. O coração de Balaão se acelerou. E o primeiro a aprender essa lição foi um rei chamado Balaque. Através das colinas poeirentas de Moabe, o ar estava carregado de tensão. Os rumores corriam mais rápido que o vento do deserto. Um povo havia saído do Egito e por onde marchavam os reinos caíam. Reis com exércitos poderosos, cidades fortificadas e muros de pedra haviam sucumbido diante deles. Suas vitórias vinham da presença de um Deus que lutava por eles. Balaque, rei de Moabe, estava de pé no seu terraço, olhando para o horizonte. À distância, como ondas sobre a margem, estendiam-se as incontáveis tendas de Israel. As famílias reuniam-se ao redor das fogueiras. As crianças brincavam na areia e os anciãos contavam histórias sob as estrelas. Aos olhos de Balaque, isto era mais aterrador do que batalhões de soldados. São numerosos demais, murmurou com a voz tensa de temor. Se levantarem contra nós, Moabe será consumido como a grama diante do fogo. O medo o levou a uma conclusão desesperada. Sabia que suas lanças não atravessariam o escudo daquele Deus. Precisava de outra arma, algo invisível, porém poderoso. No mundo antigo, as maldições eram temidas tanto quanto as espadas. Palavras pronunciadas pelo homem certo podiam determinar a vitória ou a ruína. E havia um homem que era mencionado com assombro e cautela, Balaão. Balaão não era um vidente comum. Sua reputação cruzava fronteiras. Quando abençoava, a prosperidade seguia. Quando amaldiçoava, a destruição caía. A primeira delegação havia inflamado sua imaginação e isso o tocou ainda mais profundamente. Ele respondeu com cautela: mesmo que Balaque me desse sua casa repleta de prata e ouro, não poderia fazer nada além do que o Senhor meu Deus me ordene. Suas palavras soavam justas, mas por baixo delas ardia uma centelha de ambição. Se seu coração estivesse completamente rendido, os teria dispensado imediatamente. Em vez disso, acrescentou: fiquem aqui esta noite e consultarei novamente o que o Senhor me diz. Mas por que perguntar novamente? A ordem já havia sido dada. Israel era abençoado. A resposta era definitiva. No entanto, o coração dividido de Balaão ansiava por um resultado diferente. Talvez, pensou, Deus pudesse mudar de ideia. Nessa noite, o Senhor veio a Balaão com uma resposta tão impactante quanto perigosa. Em Números, capítulo 22, versículo 20, Deus disse: "E se esses homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles, mas apenas farás o que eu te disser." Foi-lhe concedida permissão, mas o céu não o havia aprovado. Uma porta se abriu para expor o que estava escondido no coração de Balaão. Às vezes, Deus concede o que demandamos para revelar nossas verdadeiras intenções.
O que parece ser liberdade pode, na verdade, ser julgamento disfarçado. Ao amanhecer, Balaão se levantou com entusiasmo. Encilhou sua jumenta, sua mente já imaginando as honrarias de Moabe. Embora Deus tivesse falado de restrição, o coração do profeta não estava firme. Ele acreditava que podia caminhar na tênue linha entre obediência e desejo, mas o céu não havia sido enganado. Pois a Escritura diz em Números, capítulo 22, versículo 22, e a ira de Deus se acendeu porque ele foi. O profeta se considerava obediente, mas o Senhor julgou seu coração. Ele caminhava sob permissão divina e também sob oposição divina. O caminho à frente não seria fácil, seria uma confrontação, uma que mudaria Balaão para sempre. O sol mau havia nascido quando Balaão montou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Para os homens que o acompanhavam, a cena parecia um triunfo, o profeta renomado respondendo ao chamado do rei. Mas o que eles não viam era que a ira do Senhor ardia. Embora lhe tivesse sido dada permissão, a ambição do profeta fazia com que cada passo fosse perigoso. O que Balaão acreditava ser um caminho para a honra era, na verdade, uma senda de confrontação. E assim o céu interveio. A Escritura nos diz em Números, capítulo 22, versículo 22, que o anjo do Senhor se colocou no caminho com uma espada desembainhada na mão. Um anjo se levantou como guerreiro para se opor a ele com a espada reluzindo. Mas Balaão, o suposto homem de visão, não viu nada. Aquele que deveria discernir a presença de Deus estava cego. A jumenta que o levava, no entanto, via com perfeita clareza. O primeiro encontro ocorreu num caminho aberto. O anjo estava à frente, espada brilhante, e a jumenta se desviou bruscamente para um campo. Balaão, surpreso e humilhado diante dos príncipes, a golpeou com sua vara. Para ele, parecia teimosia. Para o céu, era misericórdia. O segundo encontro foi entre os muros de uma vinha. O anjo bloqueava o estreito caminho. A jumenta se encostou contra um muro, esmagando o pé de Balaão. Uma dor aguda o atravessou e, em sua fúria, ele a golpeou novamente. Ainda cego, ainda enraivecido, ainda sem ver a mão de Deus estendida contra ele. O terceiro encontro foi no ponto mais estreito do caminho, onde não havia espaço para girar. O anjo estava imóvel, com a espada erguida. A jumenta, tremendo, desabou sob Balaão, e o profeta, consumido pela ira, a golpeou pela terceira vez. 3 advertências, 3 atos de misericórdia, 3 golpes de cegueira. Então ocorreu o extraordinário. Números, capítulo 22, versículo 28, diz: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: No que te fiz para que me tenhas golpeado 3 vezes? Imagine a cena. Um animal de carga, sempre em silêncio, agora raciocinando com o profeta que a montava. E Balaão. Os reis o procuravam e as nações o respeitavam. Se alguém podia mudar o curso contra Israel, Balaque acreditava que era esse homem. Balaão vinha de além das fronteiras de Moabe, fora do círculo de profetas de Balaque. Isso não importava. O temor silenciava a precaução. O rei decidiu que pagaria qualquer preço, ofereceria qualquer honra para que Balaão viesse. Foram convocados mensageiros carregados de promessas de riqueza e glória. Cruzariam rios e vales para chegar à casa do profeta. Sua missão era clara: levar Balaão a Moabe e, por meio de suas palavras, enfraquecer Israel. Aqui a história já sussurra sua ironia. Balaque tremia diante da multidão de Israel, mas não temia o Deus de Israel, acreditou que o ouro podia comprar o que o céu já havia selado. Pensou que uma maldição podia desfazer o que o Criador mesmo havia abençoado. Em sua desesperança, o rei de Moabe deixou de lado a verdade mais importante. Tão cegado pela ira, respondeu sem surpresa: Me fizeste ficar em ridículo. Se tivesse uma espada na mão, matar-te-ia agora mesmo. A jumenta retrucou: Não sou eu a tua jumenta, que sempre montaste até hoje?
Estou habituada a fazer isto contigo. Balaão, apanhado pela lógica de um animal, apenas conseguiu murmurar. Nesse momento, Deus abriu os olhos de Balaão e lá, diante dele, estava o anjo do Senhor, espada desembainhada, rosto severo. O temor invadiu o profeta e ele caiu com o rosto em terra. O anjo falou: Por que bateste na tua jumenta estas 3 vezes? Eis que eu saí para me opor a ti, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta viu-me e desviou-se. Se não o tivesse feito, certamente te teria matado e a ela tê-la-ia deixado viva. A ironia era esmagadora. O profeta que se orgulhava de ter visão espiritual estava cego. O animal que ele desprezava tinha mais discernimento do que ele. O anjo foi claro: as intenções de Balaão eram corruptas, o seu caminho torto. Fora salvo pela misericórdia de Deus, que agiu através de uma criatura abaixo dele. Comovido, Balaão confessou: pequei. Não sabia que estavas no caminho para te opores a mim. Se isto te desagrada, voltarei. O anjo baixou a espada e deu uma ordem firme: vai com os homens, mas apenas dirás a palavra que eu te disser. Balaão levantou-se humilhado, mas ainda sob vigilância. O seu coração fora exposto. A sua reputação como profeta não o protegia da correção. A jumenta, o anjo, a espada. Todos testemunhavam uma mesma verdade: a obediência mede-se pelo coração rendido a Deus. Balaão seguiu o seu caminho para Moabe, já não como vidente confiante, mas como um homem que vira quão perto estivera da destruição. Mas o caminho ainda não terminara. Nas colinas de Moabe, esperavam-no revelações ainda maiores. A comitiva finalmente chegou às colinas que davam vista para o acampamento de Israel. Balaque, inquieto pela ansiedade, não perdeu tempo. Levou Balaão a um lugar alto, de onde se estendiam as tendas de Israel, como um mar de lona branca resplandecendo sob o sol. Para o rei, era uma visão aterradora. Para o céu, era uma imagem de promessa cumprida. Balaque preparara altares, 7 no total, com sacrifícios de touros e carneiros, crendo que o simples ritual poderia inclinar o resultado, como se o Deus de Israel pudesse ser comprado com oferendas. Com ansiedade, voltou-se para Balaão: agora, amaldiçoa-os por mim. Balaão, ainda sóbrio pela advertência do anjo no caminho, afastou-se para buscar ao Senhor, e a palavra de Deus veio até ele, inconfundível e inquebrantável. Quando regressou, os olhos de Balaque brilhavam com expectativa, mas, em vez de maldições, a voz de Balaão trovejou com bênção: me trouxe Balaque, proclamou, dizendo: vem, amaldiçoa Jacó por mim e vem, denuncia Israel. Mas como amaldiçoarei aquele que Deus não amaldiçoou? Como denunciarei aquele que o Senhor não denunciou? Desde acima das penhas vejo-o, desde as colinas o contemplo. Um povo que habita apartado, que não se conta entre as nações. As palavras golpearam como um martelo. Israel era um povo apartado por Deus mesmo, intocável por maquinações humanas ou temores de Balaque. O rosto de Balaque desfez-se. Isso não era o poder que ele tentará comprar. Que me fizeste, exclamou, trouxeste-me para amaldiçoar os meus inimigos, e em vez disso, abençoaste-os. Balaão respondeu com firmeza tranquila: não devo falar o que o Senhor põe na minha boca. Aqui emerge a lição com clareza: e a bênção de Deus é irrevogável. Nenhuma maldição pode desfazê-la. Nenhum inimigo pode revertê-la. A força de Israel radicava na palavra inamovível do seu Deus. E ainda assim, Balaque, cegado pelo medo e pela teimosia, não estava pronto para aceitar a derrota. Crê que outro intento poderia trazer um resultado diferente. O rei de Moabe não se renderia tão facilmente, e o cenário estava preparado para um segundo oráculo. Balaque estava enfurecido, mas não se rendeu. Se um local elevado não funcionara, talvez outro ponto de vista fosse eficaz. Levou Balaão ao campo de Zofim, outra altura que dominava o vasto acampamento de Israel. Mais uma vez, foram construídos 7 altares, oferecidos sacrifícios e a fumaça subiu ao céu.
Balaque se agarrava à esperança de que a persistência pudesse dobrar a vontade divina. Balaão se retirou novamente em busca do Senhor, e mais uma vez a palavra de Deus lhe veio firme e imutável. Quando o profeta retornou, Balaque se inclinou para a frente, desesperado por ouvir palavras de maldição. Mas o que recebeu foi uma revelação ainda mais poderosa que a primeira. Levanta-te, Balaque, e ouça. Preste atenção, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porventura disse algo e não o fará? Falou e não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, e eu não posso revogar. A bênção de Deus não era um decreto frágil, estava arraigada em seu caráter eterno. Os reis humanos podem mudar de opinião, os profetas podem falhar, mas o Senhor não vacila. Sua palavra é tão firme quanto os céus. Balaão prosseguiu, e não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles, e entre eles se ouve o grito de um rei. Deus os tirou do Egito, tem força como de búfalo. Certamente não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus fez. Isso era mais do que bênção, ou era proteção. Nenhum feitiço, nenhum poder oculto, nenhum plano de homens ou demônios podia tocar Israel. As nações podiam enfurecer-se, mas a aliança permanecia firme. A frustração de Balaque explodiu, se não os vais amaldiçoar, ao menos não os abençoes. Seu apelo revelava sua desesperança, sua esperança desmoronando-se sob o peso da palavra inquebrantável de Deus. Balaão apenas pôde responder com o que já era inegável, e não te disse? Tudo o que o Senhor falar, isso devo fazer. Mas a obstinação de Balaque ainda não se esgotara. Se a segunda montanha falhara, acreditava que a terceira poderia ter êxito. O rei de Moabe tentaria mais uma vez, sem se dar conta de que, a cada tentativa, Deus magnificava sua própria glória e expunha a inutilidade de resistir à sua vontade. A frustração de Balaque atingira o limite, mas sua desesperança o impulsionava a seguir. Levou Balaão ao cume do Monte Peor, um local elevado que dominava os desertos que se estendiam até o horizonte. Mais uma vez, foram erguidos 7 altares, oferecidos 7 touros e 7 carneiros. A fumaça subiu ao céu, e o céu permaneceu imóvel. Desta vez, algo surpreendente ocorreu, Balaão nem sequer se retirou para buscar presságios, e em vez disso, o Espírito de Deus veio diretamente sobre ele, e as palavras que pronunciou carregavam um peso que fez calar as colinas. A declaração de Balaão, filho de Beor, a declaração do homem de olhos abertos, a declaração daquele que ouve as palavras de Deus. Que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai prostrado, mas com os olhos abertos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardins junto a um rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Água fluirá de seus baldes, e sua descendência estará entre muitas águas. Seu rei será maior que Agag, e seu reino será exaltado. Isso não era uma maldição, era uma descrição impressionante da futura glória de Israel. Suas tendas, longe de serem uma ameaça para Balaque, eram vistas como formosas aos olhos de Deus. Seu destino era abundância, fortaleza e exaltação. Um rei se levantaria dentre eles, maior que os governantes das nações. Balaão prosseguiu, Deus o tira do Egito, tem a força de um touro selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos. Quebrantará sus zuezos y nos traspassará com suas saetas. Se agazapa, se tiende como um leão y, como tal, quem ousará despertá-lo? Benditos shan quienes te bendigam y malditos quienes te maldiga. La promesa del pacto é Abraão a hora resonava em los lábios de Balaão. O destino de Israel superava a mera supervivência, apontava a vitória. Se ergueriam como um leão entre as nações, intocáveis por manos humanas, protegidos por decreto divino.
Balaque não pudo suportar-lo mais. Aplaudiu com fúria. Tilamé para maldecir a mis inimigos y 3 vezes los réis bendecido. Regresa a tu tierra. E eu te abria colmado de honores, pero el Senhor te ha privado de es e honor. Balaão havia visto demasiado para deixar-se afectar por la ira de Balac. No leis diz a tus mensageiros, respondió, no puedo transgredir la palavra del Senhor. Lo que eu disse, eso debo decir. Pero Balaão aún não havia concluído. Quedava uma última visão, uma profecia que transcenderia Moab, mais alá de las fronteiras de Israel, y anunciaria a vinda de um rei sem par. La ira de Balac ardia como fuego, pero Balaão aún não havia dicho sua última palavra. 3 vezes havia pronunciado bendición y 3 vezes el rei havia sido humilhado. Agora, bajo o espírito de Deus, Balaão emitiu um oráculo final, uno que resonaria muito mais alá de Moab, muito mais alá de sua própria existência. O profeta usou los olhos hacia o campamento de Israel y sua voz sonou com um peso solene. O oráculo de Balaão, hijo de Beor. O oráculo deu homem de olhos abertos, o oráculo deu que escucha las palavras de Deus, que conhece o conhecimento do Altíssimo, que vê a la visão do Todo-Poderoso, que cai postrado, pero com los olhos abertos. Lo veu, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Uma estrela surgirá de Jacob y um cetro se usará de Israel, aplastará la frente de Moab y derribará a todos los hijos de Sete, Edom será conquistado, também será conquistado Seir, su inimigo, mientras Israel actua com valentia. Uno de Jacob exercerá domínio y destruirá a los sobrevivientes de las ciudades. Las palavras quedaram suspendidas em el aire, cargadas de glória y juízo. Para Balac sonavam como condena, sua própria nação nombrada como blanco del triunfo de ese rei venidero. Para Israel y para todos los que después leria estas palavras, era um anuncio del Mesias. La estrela y el cetro apontava a um rei mais grande que qualquer outro que o mundo haya conocido, uno que se usaria para someter a seus inimigos y reinar com justiça para sempre. Siglos después, esta profecia sussurraria a lo largo de la história. Quando os sábios vinieron do Oriente, guiados por uma estrela hasta Belém, estavam repetindo a visão de Balaão. La ironia é esse profunda. Eu profeta, que uma vez fui tentado por riquezas moabitas, habló de um rei cujo reino era incomutável, um domínio inquebrantável ante o ouro e o poder. Balac, furioso, não pudo hacer nada. Sua riqueza, seus altares, sua insistência, todo havia fracassado. Lo que intentou comprar terminou proclamando sua ruína. Em silêncio compreendió que nenhum rei, nenhuma maldição, nenhuma ambição humana podia revertir lo que Deus havia decretado. Para Balaão, esta profecia foi a la vez um ponto culminante y uma advertência. Havia hablado verdades mais grandes que eu mesmo, palavras que tocavam na eternidade, pero incluso eu tropeçaria mais adelante, mostrando quão frágil pode ser o coração humano. La profecia, sin embargo, permanecia intacta, inquebrantável, apontando a Cristo, e o verdadeiro Rei. E o mensagem sigue resonando hoje. La bendición de Deus no es temporal ni su promesa incierta. Los reinos de los hombres se levantam y caem, pero el cetro que seio de Israel permanece. La estrela sigue brilhando, e o Mesias avenido y el reina. Balac despediu a Balaão leno de ira, pero las palavras não podiam borrar-se. La estrela y el cetro haviam sido declarados y na história seria testigo de su cumprimento. O caminho para Moab estava destinado a ser a ascensão de Balaão à glória, mas transformou-se num testemunho da soberania de Deus. Um profeta cegado pela ambição, um rei que tremia diante de sombras, uma jumenta com olhos abertos e um anjo com uma espada desenham um quadro que revela uma verdade inegável. Ninguém pode reverter o que Deus abençoou. Balac tentou comprar uma maldição, mas recebeu apenas bênçãos. Procurou manipular o céu, mas ouviu a sentença declarada sobre o seu próprio reino. Buscou silenciar a promessa de Israel e,
Em vez disso, ouviu sobre uma estrela e um cetro que um dia se levantariam para governar as nações. Quanto mais resistia, mais claramente resplandecia a vontade de Deus. O próprio Balaão tornou-se um espelho, ouvindo claramente a voz de Deus, mas com o coração inclinado para o ouro e a honra. Rezava com as palavras certas, enquanto no íntimo desejava a permissão para fazer o que queria. Mesmo tendo sido salvo pela misericórdia de uma jumenta e um anjo, a sua história lembra-nos quão perigoso pode ser um coração dividido. Obedecer a Deus significa render cada desejo oculto à sua autoridade. A ironia que nos humilha está no facto de a jumenta ter visto o que o profeta não conseguiu ver. A voz menos esperada tornou-se instrumento de correção divina, lembrando-nos de que o Senhor pode usar a qualquer um, até a criatura mais simples, para falar a sua verdade. A autoridade vem da palavra que ele dá, não do título que carregamos. Para nós, hoje, a lição é clara e eterna: temos tentado, como Balaão, seguir dois caminhos, orando a Deus com palavras enquanto perseguimos nossas próprias ambições? Temos tentado, como Balac, resistir ao que Deus já decretou? Estas perguntas são um chamado vivo para examinar nosso próprio coração. A profecia da estrela e do cetro aponta-nos diretamente para Cristo, o verdadeiro Rei, que é a luz que surgiu de Jacó, o governante cujo domínio não terá fim. Submeter-se a ele é estar sob uma bênção que não pode ser quebrada. Esta história revela um Deus cuja vontade prevalece, cuja palavra permanece e cuja bênção perdura para sempre.